é importante a gente ter um olhar para isso, né? Então, o julgamento, quando passaram isso, eu fiquei pensando assim, pô, julgamento, né? Como que a gente lidar com o julgamento, como que a gente age, né? Aí eu comecei a refletir sobre isso e comecei a perceber que a gente julga tudo o tempo inteiro, né? Tudo, né? É a roupa da outra pessoa, é o alimento que estão servindo pra gente na mesa, né? É a organização de alguma coisa. Então o tempo inteiro a gente está julgando. E o julgamento é natural da vida da gente e dos outros também, né? Todos nós temos dentro da nossa vida, né, o ato de julgar qualquer coisa, né? Então em qualquer lugar. A partir do momento que começa a fazer uma avaliação, já se torna um pré-julgamento, né? Então, vamos pensar no pôr do sol. O pôr do sol é uma coisa maravilhosa, né? Então, poucas pessoas param para observar o pôr do sol, né? Muitas vezes nós paramos e damos uma olhada, né, no pôr do sol, né? Principalmente lá onde que nós moramos, porque tem uma vista, nós estamos um pouquinho alto, então dá para ver o sol se pondo lá pro lado de Embu das Artes. E a partir do momento que eu estou só observando, sem estar fazendo nenhum tipo de pensamento sobre o pôr do sol, se eu falar, nossa, pôr do sol lindo, né, já é um julgamento. Porque ele é mais lindo do que o de ontem, né, ou de amanhã, né? Então, normalmente, a gente costuma fazer julgamentos de tudo, né, com tudo. Então, seja... Boa tarde, tudo bem? Então a gente costuma fazer julgamento com quase tudo, né? Então, principalmente com as pessoas ao nosso redor. Então, antes de falar do julgamento de uma forma mais ampla, eu tenho que pensar o seguinte, né? Eu sou uma pessoa que faço julgamentos o tempo inteiro. E ele é natural dentro da nossa vida, é natural dentro do nosso dia a dia, é natural dentro das nossas relações, né? Porque é o julgamento que vai fazer com que eu chegue a determinadas conclusões. Então, às vezes eu chego num local, né, e eu faço uma avaliação, que é um pré-julgamento, né, ou um pré-conceito sobre algo, antes de avaliar ele no contexto geral, né? Então, eu chego num local e falo, pô, aqui tem uma tendinha, né, tem uns panos esticados, não tem um acabamento, tem um telhado ali, mas o que eu tenho... Isso é um julgamento, né? Mas o que eu tenho que avaliar é o contexto todo, né? O que esse local ele vai me oferecer de bom ou não, né? É mais ou menos quando eu começo a assistir um filme. Começo a assistir um filme, até aquele momento ele não foi bom, então foi o meu julgamento. Mas talvez a partir do momento que eu desliguei, eu mudei daquele filme, ele se torna um bom filme, né? Então eu perdi algo, então às vezes eu perco algo pelo meu julgamento. Né? Às vezes eu passo na frente de um local que a frente não me agrada, mas lá dentro tem alguma coisa muito boa que pode me ajudar ou pode me oferecer algo importante. Então a gente está o tempo inteiro fazendo julgamento, isso é normal. O problema do julgamento é quando ele passa da fase observatória e aqui dentro, né, e ele começa a se tornar uma navalha, né? Então, muitas vezes o julgamento, né, que eu faço do outro é gordo, outro é magro, outro é negro, outro é amarelo, outro é chinês, outro é brasileiro, outro... Então, isso pode ser muito prejudicial, né? Então, o julgamento, quando a gente olha para alguma coisa, né, e só pensa que está guardado. Meus pensamentos só eu tenho domínio e controle. Mas a partir do momento que eu começo a expor esse julgamento, se ele for de forma negativa, ele vai trazer inúmeras consequências para mim. Né? Então, muitas vezes eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado, com o tipo de julgamento que eu estou fazendo sobre tudo ou sobre as coisas, né? Porque cada pessoa tem sua forma de pensar, cada pessoa tem sua forma de olhar, cada pessoa tem seu jeito de ver o mundo, né? Não necessariamente que ela tem que ver o mundo como eu vejo. Quando eu encontro alguém que vê o mundo como eu vejo, pô, que legal, maravilha. Então a gente consegue conversar no nível de harmonia. O problema maior é quando eu encontro pessoas, né, que elas são intolerantes, né, que elas não vão ter a sabedoria de apenas ouvir e ficar quieto, né? Porque eu também não tive a sabedoria de ficar quieto, porque eu peguei e fui falar, né? Nossa boca é grande, nossa língua é grande, né? E a gente não tem o costume de ficar quieto, né? Quanto menos as pessoas sabem da nossa vida, menos elas julgam. Então, eu acho que é um dos principais
meios de se viver bem, falar pouco sobre a vida da gente, expor pouco sobre a... Quanto menos eu exponho minha vida, menos eu dou chance para que alguém fale sobre ela. Ah, mas eu gostaria de compartilhar minha felicidade com as pessoas. Nem sempre a felicidade que eu compartilho com as pessoas vai ser felicidade para quem você está compartilhando. Às vezes você consegue uma vitória na sua vida, mas tem pessoas que estão ao seu redor que estão sorrindo com você, mas não estão felizes com aquilo, né? Ou muitas vezes você está fazendo planos, né? Planos bons mesmo. Eu vou dar um jeito até o final do ano de viajar e de fazer... A pessoa que está te ouvindo está te julgando, né? E ela vai falar, você tem certeza? Por que você vai fazer isso? Não faz isso não. Começa a te desmotivar. Às vezes seria uma coisa muito boa se você não tivesse falado nada para ninguém, né? Então, é importante que a gente tome cuidado com o que a gente fala, porque sempre vai ter um julgamento que vai vir do outro lado. E será que a gente está preparado para receber críticas e julgamento dos outros? A gente está muito preparado para criticar e julgar o próximo. Muito. É um preparo incrível. Eu posso falar que pessoas não prestam, eu posso falar que pessoas são feias, eu posso falar que pessoas estão mal vestidas, eu posso falar que pessoas não têm princípios, mas será que eu estou preparado para saber que as pessoas estão falando as mesmas coisas de mim? Então, eu tenho que tomar muito cuidado nesse caminho, né, nesse olhar de julgamento, quando eu estou fazendo isso com o próximo. Porque eu também vou receber as mesmas críticas e os mesmos julgamentos que eu faço com todo mundo. Porque todo mundo tem um olhar de julgamento para com o outro, né? Então, se alguém pega e fala assim, você não é bonito, aí eu vou me sentir ofendido com isso. Mas no fim das contas, quem é bonito? Quem criou um padrão de beleza? Se cada ser e cada indivíduo é único, porque não existe ninguém igual a ninguém, nem os gêmeos são iguais, nem na personalidade e nem nas suas características. Eles são parecidos, mas não são iguais, né? Então, assim, se ninguém é igual a ninguém, de onde surge o padrão de beleza? Se cada pessoa no mundo é única, então cada pessoa é maravilhosa e linda como um ser único, né? Não vão existir duas peças iguais na natureza. Não existe na natureza nada igual a outra coisa. Nenhuma folha se repete igual a outra. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho que estar muito preparado para poder receber as críticas dos outros, né? Mas por que quando me criticam, quando me julgam, dói tanto? Né? Porque eu estou dando, né, muita atenção para aquilo que está sendo dito, né? Muita atenção para aquilo que está sendo dito. Existem dois caminhos nisso, né? Que você consegue se defender com sabedoria de qualquer tipo de crítica e julgamento, né? A verdade e a mentira. Num julgamento existe a verdade, num julgamento existe a mentira. Quando ela vem contra você, você tem que fazer a avaliação da seguinte forma, né? Se estão falando algo sobre mim, e é verdade, mas eu não gosto, né? Então, se estão falando algo sobre mim, é verdade, eu não gosto, por que eu vou me irritar? Mas às vezes eu vou me irritar porque ofendeu o meu ego, porque eu não gostei de ser apontado. Então, por isso que eu vou me irritar, né? Então, eventualmente, que não é o mais correto, que não é a melhor coisa, né? Eu fumo, né? E às vezes alguém pode pegar e falar assim, você fuma, e eu posso ficar irritado com isso, mas é uma verdade. Eu não gosto de... Eu faço isso na minha intimidade, mais reservado e tal, porque eu não acho que é um hábito bom para estar fazendo na frente de ninguém, né? Mas, né, a gente tem que ter o cuidado do que quando alguém vai lá e aponta, você é um fumante. Então aí fala assim, né? Isso machuca, isso é ruim, né? Então eu vou querer discutir com a pessoa, vou ficar irritado com a pessoa porque ela me apontou porque eu fumo? Não, realmente, isso acontece. Então, é aceitar a verdade como ela é. Alguém está falando uma verdade sobre você, né? Então, se você contou uma mentira, se você foi ignorante com alguém, você é uma pessoa ignorante e mentirosa, né? Então, está falando sobre você, né? Então, temos que ser cautelosos, né? E ter sabedoria para não entrarmos numa batalha, num enfrentamento, quando alguém fala uma verdade dentro de um julgamento. Cabe você ouvir e silenciar. Não, é verdade, tá bom. E quando a pessoa está falando uma inverdade sobre você, quando ela está falando uma mentira sobre você, né? Então, eu vou entrar em conflito sobre isso, mas as pessoas vão achar que é verdade.
mas você se baseia pelo que as pessoas pensam, ou você se baseia pelos princípios morais que você tem, né? Então, se uma pessoa pega e fala que você... Vamos supor que a pessoa diga que você é uma pessoa arrogante, e você sabe que você não é arrogante. Aí você vai entrar lá num debate, numa discussão com a pessoa. E aquilo vai te magoar, aquilo vai te deixar triste, aquilo vai fazer você perder seu sono. A pessoa falou que eu sou um arrogante, né, que eu não valo nada, que... Enfim, né? Você vai ficar lá irritado, nervoso por dias e dias e dias, vai ficar sem dormir, e aí você vai perder, né, sua paz com isso. Agora eu digo o seguinte, né? Esse julgamento, se ele não é verdadeiro, por que te dói tanto? Né? É porque você quer ter a sensação de estar sempre certo. Né? Então você não conseguiu convencer a pessoa que você não era. E pior, a pessoa falou na frente de outras pessoas que você também não vai conseguir convencer. Mas se você não é uma pessoa arrogante, por que você vai entrar nesse sofrimento, né? Nessa dor constante? A pessoa falou que você é, ela acha que é isso, ela já tem uma opinião julgada, já tem formada, já tem um julgamento, já tem uma crítica feita. Então, deixa aí. Quem conhece você sabe dos seus valores. Você sabe dos seus valores, né? Então, isso é importante, com que você aprenda o que? A ter sabedoria, de deixar com que as pessoas carreguem as próprias opiniões delas. Não que vocês tomem do delas o fardo e a dor que elas carregam em si, querendo que as outras pessoas também tenham fardos gigantescos e dores gigantescas como elas têm, né? A sabedoria não está em enfrentar o próximo, né? De forma alguma. A sabedoria muitas vezes está em deixar o próximo ir com as suas opiniões com ele para onde ele quiser ir. Eu ouvi, mas não absorvi. Você não precisa ser uma esponja para absorver tudo, né? Lembrando que todos nós, né? Todos nós temos o senso de julgamento, o senso crítico muito forte sobre tudo, né? Muitas vezes não vai adiantar eu fazer críticas que não vão mudar a realidade. Uma crítica construtiva é aquela onde eu chamo a pessoa, mostro para ela que algo está errado e ajudo ela a resolver o problema dela, ou o problema que envolve a todos nós, né? Uma crítica vazia é aquela crítica que você só aponta os erros dos outros e vai embora, onde a maioria das vezes é o que acontece. As pessoas apenas criticam, apenas sabem apontar os seus erros e seus problemas, né? Onde deveria o quê? Bem, já que eu vou criticar, vou tentar mostrar um caminho, mas também depende do outro lado, ter humildade de entender que errou, de entender que não fez a coisa da melhor forma, que pode mudar a forma de fazer aquilo com a opinião que você está levando para ela. Então, isso é uma crítica construtiva, né? Então, eu aceito aquilo que a pessoa está me dizendo para que a gente possa, junto, arrumar ou melhorar a situação que está ao nosso entorno. É ouvir. Então, é uma mão de duas vias, né? Onde as duas pessoas conversam entre si para poder melhorar ali a sua situação, tá? Então, a gente vai trabalhando isso, né? Boa tarde, pode estar à vontade, né? Então, a gente vai trabalhando isso num coletivo, né? Então, são críticas construtivas, onde ambos juntos constroem uma nova ideia, constroem uma nova forma de agir. Errar, todo mundo vai errar. O importante é não permitir a gente continuar errando nesse caminho. E nisso, né, eu tenho que tomar cuidado com o julgamento. O julgamento, eu, como todos nós, em qualquer lugar do mundo, qualquer ser humano faz julgamento. Então, se eu bebo uma água e falo que ela está fria, eu estou fazendo um julgamento. Então, a água está fria, a água está morna, a água está temperatura ambiente. Então, isso são julgamentos. Então, tudo e a todo momento nós estamos julgando. A roupa que eu coloco, eu me olho no espelho, não gostei. É um julgamento. A roupa que eu coloquei é um julgamento positivo, um julgamento negativo. Tudo é julgamento. O problema, como eu disse no início, é aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca é a lâmina mais afiada que tem para machucar outra pessoa. E, inevitavelmente, também vai nos ferir de alguma forma, né? Porque toda vez que eu lanço algo para fora, né, a palavra, a gente tem duas formas aí na história de pensar sobre a palavra, né? A palavra muitas vezes é uma flecha arqueada
e solta, né? Ela vai, quando uma vez disparada, ela não volta atrás. Ela foi. E o estrago que ela vai fazer, muitas vezes a gente não tem noção disso. E tem outra situação também. A palavra a gente também pode tratar ela como um bumerangue. Aquela palavra que eu lancei ao vento, ela vai girar. Mas em algum momento ela retorna para cima da gente, ou com o mesmo peso, ou com um peso maior da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento que a gente faz em relação a qualquer coisa e a qualquer pessoa. Mas acho que o principal de tudo isso é a gente ter a sabedoria de saber silenciar isso que nós temos aqui no nosso rosto. A boca, a língua, né? Elas são afiadíssimas, né? Muitas vezes, se a gente parar para pensar, né? Quantas vezes eu entrei em confusões por aquilo que eu disse, não deveria dizer, por aquilo que eu opinei, né? Nem sempre é necessário dar opinião sobre tudo, nem sempre é necessário eu julgar tudo, e nem sempre é necessário eu falar sobre todos, né? Quanto mais silencioso eu sou, quanto mais eu resguardo a minha vida, menos as pessoas têm para falar de mim, né? Então, hoje a gente está num momento da sociedade que todo mundo gosta de expor sua vida nas redes sociais. Não vou falar que não deva ser feito. Algumas coisas são legais a gente compartilhar e tal, né? Mas hoje, acho mais do que nunca, com a idade que nós temos, né? A maturidade, ela começa a trazer certas reflexões, né? Para quem eu estou colocando isso, né? É para expor a minha felicidade ou é para cutucar alguém? Às vezes você coloca uma música lá nas redes sociais que é só para alfinetar alguém, né? Isso é complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então a gente tem, né, nessa era de autoexposição, eu tenho que pensar o seguinte: bem, se eu estou me expondo em excesso, né, as pessoas estão me observando. Se elas estão me observando, eu vou ter que suportar críticas e julgamentos, positivo e negativo. Então, será que eu tenho realmente maturidade e sabedoria suficiente para absorver e suportar isso? Porque às vezes você coloca alguma coisa lá, a pessoa fala: olha só que snob, só porque você estava comendo uma lula, né? Uma lula grelhada ali, né? Eu nem sei se dá para fazer uma lula grelhada. Dá para fazer lula grelhada? Então, não sei se dá para fazer, né? Mas às vezes a pessoa foi a algum restaurante lá no chique, tem algum prato chique lá, né? E aí tira foto, que é bonito, tal, quer compartilhar. Aí as pessoas começam a falar: tá rico, né? Olha lá, tá ganhando, não tem, que snob, que não sei o quê. Então a gente tem que tomar cuidado, porque vai gerar esse tipo de... mas eu não me importo. Tudo bem, se você não se importa, se realmente isso não te atinge, tudo bem, né? Mas eu tenho que entender o seguinte: aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, causa inúmeras outras consequências. Eu tenho que ter muita sabedoria. Não que eu vá ficar me restringindo pelo que os outros pensam, deixa de pensar. Mas eu acho que antes de... é uma palavra muito que eu estou falando ultimamente, né? Antes de ter razão, eu prefiro ter paz. E paz é a coisa mais... Todo mundo fala que é ter paz, mas eu vejo todo mundo querendo cutucar e alfinetar alguém. Acho que paz é a coisa mais importante nesse caminho da vida que a gente vai trilhando. Principalmente depois dos 25, 30 anos, né? Então, é paz. Então, como que eu alcanço essa paz, né? Então, me resguardando, evitando de falar... a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fofoca é o pior tipo de julgamento que tem. Às vezes as pessoas se reúnem em grupos para falar da vida do outro, né? Poxa, tem tanta coisa importante para a gente fazer na vida. Lavar uma louça é uma coisa importante, né? Então, lavar louça, ler um livro, né? Pô, não tenho nada para fazer, vou falar mal da vida alheia. Mas é um livro, gente, né? Então, porque são ambientes, assim, muito pesados para a gente estar. Parece divertido, parece legal. Esse dia eu estava até tendo uma reportagem falando sobre a importância da fofoca na sociedade, né? Eu não vi nada de positivo no que eles estavam falando, mas bem, eles dizendo lá que isso faz parte, não é que faz parte, é porque são relacionamentos tóxicos, só que as pessoas estão começando a trazer isso como uma coisa positiva. Eu não sei se tem positividade de falar mal da vida alheia, as pessoas gostam muito disso, né? E é muito difícil a gente se afastar disso quando está dentro, mas eu tenho que ter a sabedoria de observar que esses ambientes podem me trazer inúmeros problemas, né? Então, eu acredito que todo mundo está fugindo de algum tipo de problema.
né? Ou não quer estar envolvido em nenhum tipo de problema, porque uma vez envolvido, é tão difícil a gente sair, né? Então, porque a gente tem situações, ou eu aceito que eu estava errado, isso é um outro problema, né? Aceitação, porque quando você está errado dentro desse ambiente de julgamento negativo, você tem que se expor. Então você tem que... E as pessoas não gostam de se expor, elas vão culpar outras pessoas, mas foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano, tinha essa pessoa junto, e aí você começa a dar mais nome, aí você começa a dedurar todo mundo que estava na fofoca, lá no julgamento coletivo lá. E aí o que acontece? Né? Você torna pior uma situação que já era ruim. Então, eu tenho que ter sabedoria para sair dessas conversas. Se alguém... você viu... Às vezes eu escuto, né? Porque às vezes vem a pessoa e vem lá e fala da outra pessoa. Às vezes eu escuto, né? Mas só que eu tenho que pensar o seguinte, né? Essa história ou esse julgamento que a pessoa está trazendo para mim, é verdade? Não é verdade? Qual que é a intenção dessa pessoa que está trazendo alguma conversa sobre a outra? Né? Porque se a pessoa está mal intencionada, ela vai tentar me envenenar contra o outro. Se essa pessoa realmente fez, não tem nada a ver com isso, ela fez. Acabou. Então, às vezes, escutar e não falar, tá bom, entendi, beleza, tchau, vai embora. Né? Porque às vezes é inevitável mesmo que você escute algumas coisas. Né? Mas eu acho que o problema é quando você se envolve, quando você começa a trabalhar certos julgamentos ali, com aquela pessoa. Então, eu não vejo roda de conversa que esteja falando muito bem de alguém. Eu só vejo roda de conversa que está fazendo certos julgamentos sobre as pessoas. Então, como eu disse, é um julgamento positivo e julgamento negativo. Onde você vai estar dentro desse caminho. Nesse caminho que você decidir trilhar, é o que vai determinar a sua paz, tanto interior quanto externa. Né? Quem quer paz, planta paz. Quem quer tempestade, quem quer tempestade, colhe. Quem quer tempestade vai fazer mais tempestade. Eu esqueci o ditado. Né? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente entra em grandes problemas na vida por causa disso. E acho que nós que somos mais maduros temos até uma certa compreensão sobre isso. Né? O problema são os mais jovens. Não que a gente não se envolva em problemas até hoje. A gente tem pessoas aí com 70, 80 anos que conseguem causar mais problemas do que um adolescente. Mas eu acho que nós temos que ter um olhar assim mais cauteloso com a juventude. Quando eu cheguei aqui, a gente estava conversando sobre os mais novos que estão num caminho assim bem mais complicado. Eles vivem aí num momento de euforia, de conflito, né? Onde o julgamento ele é muito forte, né? Então ele se sente julgado o tempo inteiro, né? O que causa transtornos, né, dentro da vida dele, e ele também está num processo de julgamento muito intenso contra o outro, né? Então a gente tem que ter um olhar assim para quem é mais jovem e atingir, né, buscar levar para eles que são mais jovens, né, a compreensão, porque é um processo mais longo, difícil, né? Que julgar é normal, está dentro da nossa condição humana. Vamos fazer julgamento o tempo inteiro sobre tudo. Se eu colocar uma fatia de pão na boca, eu vou fazer um julgamento. Tá muito salgado, não tá? A massa tá bem cozida, ela tá pesada. É um julgamento. Então o julgamento é natural, mas eu tenho que tomar cuidado com o julgamento negativo e o julgamento positivo, né? Então eu acho que para trabalhar, né, o nosso convívio social, então são duas coisas. Primeiro, é o silêncio. Quanto menos eu falo, menos eu me envolvo em problema. Quanto menos as pessoas sabem da minha vida, menos as pessoas têm para falar sobre mim, né? E as críticas, né? Eu devo criticar alguma coisa? Devo falar sobre... Qual que é a importância disso? Vai mudar alguma coisa, né, nesse caminho? Se eu vou fazer uma crítica e ela é construtiva e vai auxiliar aquela pessoa, vamos auxiliar nessa crítica construtiva. Agora, se essa crítica não vai trazer nenhum benefício, nem para você, muito menos para outra pessoa que está sendo criticada, acho que a melhor coisa é ficar em silêncio, né? Hoje eu estava escrevendo, só para dar um exemplo, né, durante uma reunião lá no meu trabalho, estava escrevendo uma minuta, né? E era uma minuta crítica.
né? E aí a minha chefia começou a falar algumas coisas, eu comecei a pensar, para que eu estou escrevendo isso? Perda de tempo. Eu vou lá na frente, vou falar, vou expor minha ideia, mas não vai ter serventia nenhuma, né? Não que não fosse importante, é importante. Só que a ideia em si, por mais que ela fosse válida ao meu ver, né, ela não ia mudar nada. Então, se ela não vai mudar nada, eu vou perder meu tempo escrevendo, vou perder meu tempo falando, vou fazer as pessoas que estão me ouvindo perder seu tempo para nada. Então, muitas vezes não faz sentido nenhum você criticar alguma coisa. Porque se você vai criticar, mas não vai ter uma resposta positiva, é melhor você guardar para você. E se em algum momento alguém chegar e falar assim, ó, vamos juntos construir uma nova ideia, aí é outra situação. Mas ninguém me convidou para construir uma nova ideia, ninguém me convidou para falar se aquilo estava certo, se estava errado, era só a minha forma de ver a coisa e fazer uma crítica. A crítica talvez fosse boa, fosse, mas eu ia perder aí uma hora e meia de energia, uns 40 minutos só para falar e mais uma meia hora para escrever os 40 minutos e mais uma meia hora. Parei o negócio ali onde já tinha começado, falei, vou ficar só na postura de ouvinte. Às vezes o silêncio é o melhor caminho, porque às vezes até mesmo dentro de uma situação dessa, alguém que é uma crítica construtiva, alguém pode ver com maus olhos, e aí começar a te perseguir dentro do seu trabalho, começar a te perseguir dentro do seu bairro, começar a te perseguir nas redes sociais. Hoje isso é muito comum, né? Então, hoje, né, nós falamos aí sobre julgamento e sobre críticas, né? A gente tem uma percepção mais ampliada e mais silenciosa nas nossas vidas, para que a gente possa ter sabedoria para lidar melhor com os nossos próprios julgamentos e as nossas próprias críticas. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado, boa tarde e se inscreva no nosso canal.